A auto-hipnose pode ajudar a você a melhorar os comportamentos de autossabotagem. O que é autossabotagem? É aquela condição de o próprio indivíduo ou a própria pessoa trabalhar contra os seus interesses. E a gente vai ver que existe isso no dia a dia. As pessoas perdem a oportunidade, as pessoas esquecem de coisas que vão gerar um prejuízo, as pessoas se metem em situações muito desagradáveis e às vezes a gente pensa assim, aquela pessoa seria a última pessoa que a gente poderia imaginar que iria se meter naquela esparrela. Desde perdas financeiras, desde escândalos políticos, desde situações que levam até a conflitos familiares, conjugais, até a separações, por conta de uma falha que a gente diz assim, a pessoa está trabalhando contra si mesma. Quando se fala em autossabotagem, a gente está usando uma metáfora de um fato histórico, né, na guerra, e a expressão sabotagem veio de sabota, que quer dizer tamanco, que era exatamente uma pessoa infiltrada que botou um tamanco na engrenagem lá do navio e isso fez o navio afundar. E daí veio essa ideia de que sabotagem significa uma ação prejudicial que vem de dentro. A ideia de sabotagem já traz esse conceito de que é algo de dentro que vai fazer essa sabotagem. Mas esse algo de dentro numa guerra é um inimigo infiltrado, então é de fora, vem de um exército inimigo e se infiltra e de dentro, né, lá da casa das máquinas do navio, vai lá e sabota e faz alguma coisa para prejudicar. Então é uma ação disfarçada, infiltrada, que não é perceptível porque o inimigo está dentro do processo. Quando a gente diz autossabotagem, a gente poderia dizer assim, então seria uma espécie de pleonasmo, né? Se a sabotagem já é vir de dentro trabalhar contra aquele ser a partir de algo interno, então a autossabotagem, né? A própria pessoa fazer isso quase que é uma redundância. Mas quando a gente diz autossabotagem, a gente está querendo dizer que a pessoa está fazendo algo que prejudique a ela mesma e não algo que ela esteja prejudicando a outras pessoas ou que esteja sabotando, atrapalhando uma empresa, por exemplo, que aí seria uma situação muito complicada, né? A pessoa estaria fazendo de propósito, sabotando de propósito. Quando a gente fala de autossabotagem, a gente está dizendo todos os meios de uma pessoa se auto-prejudicar. E aí, comumente, a gente diz esse auto-prejuízo relacionado a situações que a pessoa poderia ter evitado, que em sã consciência a pessoa não faria. Um célebre exemplo que eu chamo a atenção muitas vezes é aquele do ministro Recupero, há 20 e tantos anos atrás, quando ele, sendo ministro, ia para certas entrevistas e ficava falando certas besteiras, certas bobagens, antes de começar a entrevista. E até que alguém do PT captou aquelas informações através de uma parabólica e veio à tona um escândalo naquela época que até fez ele pedir demissão, ir para a rede de televisão, se desculpar e tudo mais. E o que é que ele fazia? Ele era o ministro Rubens Recupero. Na época que Fernando Henrique foi ministro da Economia, que estava ali ajeitando o Plano Real, a nossa economia, e que se destacou para ser o candidato a presidente da República, Recupero passou a ser o ministro da Fazenda naquela época, se não me engano. Então, essa transição, digamos assim, de fazer com que o ministro Fernando Henrique tinha feito um belo plano de ordenação, de organização da nossa inflação, da nossa economia,
virou presidente da República. E aí o ministro Recupero ia para as entrevistas e antes de começar o programa, ele ficava dizendo, a gente fatura mesmo, eu sou um cabo eleitoral, aquilo que é bom a gente divulga, o que não é bom a gente não divulga. E, como eu disse, isso foi captado por uma parabólica e foi colocado aí para todo mundo saber. E aí ele foi para, como eu disse, né, as redes de televisão e pediu desculpas, se demitiu, etc. e tal. Naquela altura, eu mesma fiquei pensando, como é que uma pessoa tão inteligente, diferenciada, né, para ser ministro de um país, a pessoa tem uma qualificação cometendo erros crassos, né, erros bem pueris, muito infantis, se a gente fosse dizer, né, um adolescente bravatiano, né, contando vantagens e tal, sem ter o senso crítico. É como se ele tivesse bloqueado o senso crítico nessas situações. E aí, na ocasião, eu tive a oportunidade de ver uma notinha que saiu no jornal, que ele tinha, o Recupero, tinha sido entrevistado inicialmente num programa de televisão por Joelmir Bettinger, e ele começou com esse comportamento, o Joelmir foi e fez um bilhetinho, cuidado com as parabólicas, já para ele saber que poderia existir ali algum canal aberto que fosse captado. E ele pegou o bilhete, se calou, parou de fazer aquele comportamento e botou no bolso. Uma semana depois, ou algum tempo depois, ele foi para outro programa ser entrevistado por Carlos Monfort, se eu não me engano. E aí, naquela situação, ele começou a mesma conduta, mesmo comportamento, mesmo sabendo que tinha o risco de parabólicas captarem o que ele estava dizendo ali em off. E aí aconteceu. Houve todo aquele escândalo. Quando ele foi se desculpar, se explicar, ele mesmo disse que ele era uma pessoa católica, religiosa, até membro de ordem franciscana, ordem terceira franciscana, e que isso gerava uma polaridade, um conflito dentro dele, de ele achar que não estava fazendo a coisa certa. Isso é uma interpretação que eu estou dando, né? E, ao mesmo tempo, existia um outro lado que queria viver, né, considerar que aquele estilo de vida, as rodas do poder eram atraentes, né, a condição de estar ali naquele meio político, mesmo sabendo que não era o mais adequado. E o que aconteceu? Um choque, um conflito de valores, um choque de interesses pessoais que faziam com que ele naturalmente pudesse ficar em dúvida, ficar com alguma sensação de que estava fazendo alguma coisa errada. O conflito dessas duas posições ele é natural. O problema é não resolver o conflito por um dos lados, renunciando o outro. Então, quando nós vamos empurrando com a barriga, botando debaixo do tapete o conflito, ao invés de resolver, o que na linguagem psicológica a gente diz recalca, bota lá, joga lá para o inconsciente vai elaborar alguma solução. Comumente, se não é pela nossa racionalidade, vai ser pelo pior meio, pelo pior caminho, que geralmente é dar chance de surgir um conflito, um escândalo, uma situação onde o inconsciente literalmente prega uma peça na pessoa, dá uma rasteira na pessoa. E isso é uma espécie de sabotagem. Então, essa ideia de alguém que comete um esquecimento, ou diz algo numa hora inadequada, ou perde oportunidades porque se esquece, coisas que vão acontecendo no dia a dia que quem já vivenciou, quem já parou para refletir certas perdas de oportunidade, vai concordar comigo que isso era uma coisa que podia ter sido evitada, mas que alguma coisa dentro de si fez com que aquela situação fosse uma autossabotagem. E o que tem isso a ver com a hipnose? Como a hipnose pode ajudar, uma auto-hipnose, melhor dizendo, pode ajudar a pessoa a resolver tais situações, a prevenir situações de autossabotagem. A primeira coisa importante é a gente entender que
o mecanismo de solução pela pior via, que é a via da autossabotagem, é uma forma de reduzir um estado de tensão. Então, lembrando o exemplo de recupero, havia dois polos. O polo católico de querer agir de acordo com valores mais altos e o polo do poder, da busca, da ânsia de poder, e não houve uma possibilidade de compatibilizar aqueles dois polos. E aí sim, o inconsciente vai criar uma forma de resolver aquilo, como eu disse, de um modo geral, da pior forma. Então, essa tensão é um estado negativo, um estado emocional, que faz com que aquele, é como se fosse um vulcãozinho que vai entrando em erupção, vai gerando uma situação que fica insustentável. E se a pessoa não resolve aquilo de um modo racional, que seria através de entender o processo emocional e de cultivar estados emocionais mais apropriados através da auto-hipnose, do relaxamento, da meditação, para que a pessoa possa ter uma visão mais clara da situação, para que ela entre em contato naturalmente com essas demandas internas, esses conflitos, esses sentimentos de culpa, medos, coisas que fazem a pessoa se sentir não confortável, não estável, não seguro. E isso é como se fosse assim, umas luzezinhas vermelhas ou aquela luzinha que aparece no painel indicando que tem alguma coisa errada no motor. Geralmente falta de óleo, por exemplo. Então, a primeira coisa importante é que, através de exercícios de auto-hipnose, a pessoa vai podendo desobstruir esse canal de comunicação com a sua interioridade, vai ajudar essa percepção. A pessoa vai ter uma ampliação maior da sua consciência. Então, é um processo que facilita o autoconhecimento. O estado emocional adequado, o cultivo de bons estados de tranquilidade, de relaxamento, ajuda a gente a se conhecer melhor. Mas dentro desse autoconhecimento também existe a necessidade de uma certa clareza de quais os motivos que estão por trás daquela situação ou daquela fonte de tensão. E existem muitos estudos sobre como e o porquê as pessoas se sabotam. Quais são os fatores, quais são os elementos que estão por trás de comportamentos que são, de fato, comportamentos de autopunição, comportamentos de autolimitação. É um estudo muito importante numa das universidades lá dos Estados Unidos, na Califórnia, nos trouxe uma luz, uma maneira bem interessante, bem prática de a gente entender os possíveis motivos por trás da autossabotagem. Este estudo mostra que por trás de muitos comportamentos negativos para a própria pessoa, que prejudicam a própria pessoa, estão 4 sentimentos. E esses sentimentos funcionam como uma espécie de inimigos interiores. Quais são? O ódio, o medo, o sentimento de inferioridade e o sentimento de culpa. Isso faz com que muitas oportunidades sejam perdidas porque a pessoa acha que não é merecedora ou acha que é culpada de algo e que por isso precisa ser punida, ou porque acha que o mundo, os outros, lá no fundo ela também, são coisas ruins. E o mais generalizado, eu diria, o mais básico, que é o medo. O medo que faz com que a pessoa fuja de muitas situações. Então, esses 4 sentimentos, ódio, medo, sentimento de inferioridade, sentimento de culpa, eles estão muitas vezes por trás de vários comportamentos de perdas, de problemas que a pessoa se mete
na sua vida de uma forma muitas vezes desnecessária. Quando a gente fala de ódio, é uma maneira de falar da agressividade, da raiva, da decepção, da mágoa. Quando a gente diz que a raiva, o ódio, está prejudicando a pessoa, porque prejudica mesmo a pessoa, só prejudica a própria pessoa, muitas vezes as pessoas não reconhecem isso. Elas dizem, não, eu tenho raiva de fulano porque ele me prejudicou. Eu estou contra o governador ou o presidente porque ele é mau. A pessoa sempre tenta justificar a sua raiva, o seu ressentimento, o seu ódio por alguém que às vezes ela nem conhece pessoalmente, né? Aquela pessoa nunca fez nada de mais nem de mal para aquela pessoa, mas ela justifica como se existisse realmente uma racionalização, uma razão para aquele tipo de reação emocional negativa. Quando a gente vai observar os motivos reais de sempre a pessoa estar frustrada, irritada, botando defeito em tudo, essa insatisfação, e por trás disso existe esse sentimento que está cultivado e que ele aparece sob vários disfarces. Por exemplo, uma pessoa que está no trânsito e está sempre com raiva, com agressividade no trânsito, sempre chamando um palavrão, sempre achando que os outros estão trancando, e até às vezes nem percebe que ela está dirigindo mal. Então, essa agressividade verbal no trânsito, que é muito comum, é uma forma da gente perceber que a pessoa está destilando uma insatisfação. Lá no fundo, uma insatisfação consigo mesma, mas parece como se transparece, sai através dessas agressividades. E isso é um modo de cultivar o ódio no coração. Um outro exemplo, a pessoa, tem gente, né, que gosta de baixar a bola do outro, né? Quando a pessoa está animada com algo, o outro acha que a pessoa está se vangloriando. Então, naturalmente, às vezes até sutilmente, a pessoa vai vai minando aquela animação do outro e vai desqualificando, soltando uma ironia, baixando a bola do outro. Um outro exemplo, muitas vezes a pessoa joga com ironias, com indiretas que vão tocar no ponto fraco do outro. Ela já sabe que o outro é sensível àquela situação, àquele tipo de comentário, e a pessoa faz com a maior, às vezes com uma maestria daquelas, que bota o outro para baixo. E uma outra coisa que é comum também, e as pessoas às vezes estão com esse comportamento, com essa atitude, e não percebem que isso é um cultivo do ódio no seu coração. Eu não estou falando aqui com nenhum julgamento moral, estou falando que psicologicamente, se você faz esse cultivo dessa raiva, desse ódio, isso vai fazer mal para você em vários sentidos. Então, como eu estava dizendo, às vezes uma pessoa, ao saber de uma má notícia sobre outra, nutre uma satisfação. Alguém teve o seu carro roubado e aí o outro diz, é bom para ele ver que o negócio não é fácil. Ou lá no fundo nem diz para ninguém, mas lá no fundo a pessoa se sentiu satisfeita porque o outro se prejudicou. Ou está com a doença, ou perdeu alguma coisa importante na vida, um patrimônio, um status, enfim. A satisfação de receber uma má notícia a respeito do outro. Então, tudo isso compõe uma espécie de kit, de pacote desse sentimento negativo. A auto-hipnose, como eu tenho sempre chamado a atenção, ela não diz respeito apenas a sentimentos positivos, a vivências positivas. A gente sempre tem chamado a atenção que, para o bem ou para o mal, o fato de você estar cultivando um sentimento e esse sentimento deflagrar estados emocionais no seu modo de se relacionar com os outros, nas suas reações no corpo, nas suas doenças, tudo aquilo está refletindo, ou está se refletindo
na condição de qual é o motivo que leva a pessoa a gerar em si aqueles estados emocionais. Então, a hipnose, a auto-hipnose, o relaxamento, ele pode ajudar muito a pessoa a não só conhecer, perceber que talvez esteja com esses sentimentos de raiva, de tensão, de frustração, de inveja, que a gente está colocando tudo nesse pacote do ódio, aquilo é uma coisa ruim. E aquilo faz a pessoa, quase intuitivo a gente perceber como as pessoas que estão cultivando esse tipo de atitude, de sentimento, elas vão estar polarizadas para só ver coisas ruins e acabam se metendo em coisas ruins também, acaba sendo o motivo de uma autossabotagem. O outro sentimento, o outro inimigo, né, o outro sentimento negativo, o outro inimigo interior é o medo. O medo é uma defesa, como, por exemplo, voltando um pouco, a raiva também é uma defesa. Só que a gente está falando de sentimentos que não têm sentido, não tem razão da gente estar cultivando aquele sentimento. Então, o medo, no sentido comum da vida, de você se proteger, é uma coisa normal, mas ele pode ser algo que seja infundado. Infundado por duas razões. Ou eu tenho um medo de algo que é tão improvável que não há necessidade nenhuma de eu ter medo daquilo, porque aquilo não vai acontecer, não vai surgir. Imagine a gente aqui no Ocidente, né, no centro urbano, achar que os elefantes vão invadir a nossa casa, e aí quando a gente pensar vai ter elefantes nos destruindo. Isso é tão improvável, né? A gente não está na África, que ficar com medo de elefante invadir o seu quarto é uma coisa altamente infundada que não tem razão de ser. Então, aquele medo não é o medo do elefante inexistente, improvável, que não vai sair da África para vir perturbar alguém aqui em Recife, por exemplo. Não, aquilo é um símbolo, um disfarce de outro medo. E existem os medos infundados, medos mesmo que não têm nenhum sentido. Esses medos infundados, eles realmente prejudicam bastante a pessoa e faz cultivar um estado ruim. E aí é um círculo vicioso. Quanto mais você cultiva, mais você tem medo. Quanto mais você tem medo, mais você vai se querer evitar, se privar de determinadas experiências por causa daquele medo. Vai tendo uma repercussão na interioridade, no relacionamento, na vida da pessoa como um todo. Então, alguns desses medos, por exemplo, o medo de ver como nós somos, essa aceitação que é necessária da nossa condição. Então, muitas vezes as pessoas ficam fazendo mil peripécias para se mostrar algo que ela não é. Ela tem medo de se ver como ela realmente é, com seus defeitos e com suas virtudes, com as suas capacidades e com as suas fragilidades, as suas situações onde a pessoa talvez, sei lá, se envergonhe de si mesma porque tem medo e não consegue enfrentar certas coisas. Então, o medo de ver quem somos nós é um medo muito pernicioso. É uma coisa que prejudica realmente as pessoas. Uma outra forma de medo infundada, né? Um medo que não se justifica, é o medo de expressar as suas opiniões. É o medo de pensar por conta própria. Isso parece absurdo, mas eu diria até que hoje é generalizado essa condição de as pessoas terem medo de pensar por conta própria e expressar suas opiniões. Muitas vezes, né, eu já ouvi falar de pessoas que, estando num grupo de WhatsApp, por exemplo, da escola do filho, espera todos se posicionarem no grupo, as outras mães, os outros pais, para depois dizer a sua opinião de acordo com o que está definido ali pela maioria. Então, a pessoa realmente abre mão essa necessidade muito importante que todos nós temos de nos autoafirmar, de expressar nossos pensamentos
de expressar nossas ideias e de encontrar o contraditório. Pessoas que vão discordar, pessoas que vão concordar, mas é muito importante a gente ter essa consciência de que é totalmente infundado o medo das próprias ideias e da capacidade de expressão. Uma outra coisa que também hoje em dia se tem muito, é um medo também infundado, é o medo da solidão. Quantas pessoas têm que ficar sempre agitadas, fazendo coisas, entrando em contato com outras, estando no celular, sempre tem que ter um barulho, não é? Ou no rádio, ou na televisão, para não cessar em torno de si esse barulho e ela poder encontrar esse momento de contato com a sua interioridade e entrar em contato com a sua criatividade. São momentos de solidão, de estar sozinho, de estar sossegado, de estar numa auto-hipnose adequada, tranquila, que faz com que surjam muitas soluções de problemas, muitas ideias, que se a gente está sempre num ativismo, naquela agitação, a gente se priva dessa grande oportunidade. Medo do fracasso é outro medo bastante infundado e bastante comum. As pessoas já partem da ideia de que elas vão fracassar, de que aquilo não vai dar certo, que ela vai se esforçar e depois não vai dar em nada, e já isso faz com que elas se privem dessa oportunidade de lutar e já se deem por derrotada antes de qualquer esforço para atingir aquele objetivo. O medo de confiar nas pessoas. Quantas pessoas têm essa dificuldade de sociabilização e a sociabilização, entrar em contato com os outros, a gregariedade é um impulso básico do ser humano, e aí a sociabilização fica prejudicada pelo medo de confiar nas pessoas. Então, acho que vocês já percebem que tanto na raiva, no ressentimento, na mágoa, na agressividade, são facetas do ódio, quanto nos vários medos infundados, nós temos aí um estado emocional negativo. E a gente pode se trabalhar, não de uma maneira mágica, mas de uma maneira de fazer haver uma evolução emocional, um amadurecimento emocional, para que a gente seja capaz de enfrentar todos esses sentimentos que, porventura, possam surgir. Os outros dois sentimentos são o sentimento de inferioridade e sentimento de culpa. E aí eu passo a comentar sobre eles e depois a gente vai ver que esses 4 pilares podem ser superados através da auto-hipnose, como a gente pode, de fato, ultrapassar e superar qualquer tendência à autossabotagem. O sentimento de inferioridade, como o nome já está dizendo, né? Nós temos essa sensação de inferioridade se a gente está se comparando aos outros e sempre essa comparação é desfavorável a nós mesmos. Como se a régua daquele que tem um complexo de inferioridade, um sentimento de inferioridade, fosse uma régua de comparação especial que todo mundo é melhor do que aquela pessoa. Ou seja, essa régua sempre vai ser menor para aquela pessoa que se sente inferior. E esse sentimento de inferioridade, ele é fruto dessa comparação inadequada, da qual sempre terá um resultado negativo, desfavorável para a pessoa. E esse comportamento, esse sentimento vai se traduzir por vários comportamentos que, no fim das contas, só reforçam o sentimento de inferioridade. No fim das contas, só reforçam este sentimento de inferioridade. Por exemplo, uma tendência ao isolamento. Então, muitas pessoas que se sentem inferior, elas acham que elas não gostam de sair de casa, elas não preferem ficar no seu quarto, na internet, assistindo séries, etc. Mas, de fato, quando ela não aceita convites para se sociabilizar, para participar de grupos, para participar de movimentos voluntários, de fato a pessoa está tendo esse isolamento por um sentimento de inferioridade. Tanto porque se sente incapaz de estar ali, de ter
é como se não se sentisse com jeito, se sentisse desajeitada para aquele exercício natural, desse impulso natural que é a sociabilização, mas também existe lá no fundo uma espécie de necessidade de teste, necessidade que os outros venham bajulá-la. Então, muitas pessoas se isolam como uma maneira de chamar a atenção pela ausência, por não estar presente. E alguém ir lá perguntar, insistir. Então, essa necessidade de alguém ir lá, insistir, bajular, isso é um sinal de que a pessoa está querendo compensar um sentimento de rejeição, de inferioridade. Isso é um comportamento muito comum, um comportamento de isolamento. Uma outra forma que também expressa esse sentimento de inferioridade pode ser até um comportamento contrário. Aquela pessoa que quer chamar atenção, que chega nos espaços e se espalha, digamos assim, que se melindra por qualquer coisa, porque toma para si qualquer crítica, qualquer observação que a outra pessoa está fazendo, não está aplicando àquela pessoa, mas a carapuça sempre cai naquela pessoa pelos sentimentos de inferioridade dela. Então, o isolamento, as maneiras de chamar a atenção de uma forma espalhafatosa, né, das formas que não são adequadas, uma maneira exagerada, muitas vezes, de ter um comportamento, muitas vezes, que é o comportamento oposto ao que ela se sente. É como se fosse assim, eu quero mostrar que eu sei muito, aí eu falo demais, eu me mostro demais, mas aquilo lá no fundo é uma maneira de compensar um sentimento de inferioridade. Ninguém que esteja satisfeito, afirmado, que tenha essa condição de não se sentir nem inferior nem superior a ninguém, de se autoaceitar naturalmente, vai precisar fazer esse tipo de comportamento. Não vai ter necessidade de ter esse tipo de comportamento espalhafatoso, que gosta de aparecer, né? Como a gente diz no popular. Uma outra forma de fazer que nós podemos captar esses sentimentos de inferioridade é sempre a pessoa também estar se comparando com os outros verbalmente. Então, ela sempre acha que o outro está fazendo alguma coisa melhor, ela está sempre competindo imaginariamente com alguém para poder ela sentir que o outro está humilhando, o outro está fazendo com que ela seja rebaixada. E existem outras formas, mas já demos aí uma ideia, né? Existem outras maneiras de se expressar isso, mas nós já temos aí uma ideia básica sobre o que é o sentimento de inferioridade. E aí sim, claro, também, se você faz auto-hipnose, se você cultiva esse estado de autoconhecimento, isso vai provocar uma coisa muitíssimo importante, que é a autoaceitação. Então, quanto mais eu estiver me aceitando, gostando de mim mesma, e eu gosto mais de mim mesmo, quanto mais eu puder me sentir tranquilo e satisfeito comigo mesmo. Então, essa vivência que a auto-hipnose pode ajudar a desenvolver, pode cultivar, ela é extremamente importante para esse processo de autoaceitação. Como se a pessoa trocasse a ideia de estar sempre lutando consigo mesmo para uma situação de fazer as pazes consigo mesmo e por isso se sentir melhor. E o sentimento de culpa? O sentimento de culpa, ele é uma coisa assim interessante de a gente analisar, porque as pessoas confundem muito com o peso na consciência. O peso na consciência, o remorso, ele é um processo natural que a consciência tem de perceber, com esse senso, esse imperativo moral que existe dentro da nossa mente, da nossa alma, perceber que fez algo errado, se arrepender. E isso é uma coisa muito boa, isso é fundamental, né? Nós temos uma coisa muito importante na Igreja Católica, que é o sacramento da confissão. Então, quando a pessoa vai e realmente se arrepende e pede perdão e se conserta, né? Isso gera uma paz de espírito, uma tranquilização muito importante. Mas, quando a gente fala de sentimento de culpa, a gente não está falando de
remorso, arrependimento, peso na consciência, que são coisas boas, necessárias. As pessoas precisam se sentir mal quando elas fazem coisas erradas, quando elas estão fora do caminho correto. É como se fosse a dor para sinalizar que tem algo errado naquele órgão, naquela situação. Mas eu estava dizendo que o arrependimento, a sensação de remorso, o pedido de perdão, eles são coisas fundamentais. Eu estava comentando que a Igreja Católica tem esse tesouro que é o sacramento da confissão, e que até Jung diz que Carl Gustav Jung, né, o célebre psicanalista, psicólogo, Jung era de família protestante, mas Jung disse que existiam menos pacientes neuróticos entre os católicos do que entre os protestantes na sua época, já há bastante tempo, porque e atribuía a isso o valor da confissão sacramental auricular lá com o padre, o bispo, enfim. E isso é o mesmo valor que tem a psicoterapia, quando a pessoa vai e fala sobre os seus problemas, se arrepende, enfim, seus remorsos e tal. Isso é muito importante. Nada disso tem a ver com o sentimento de culpa. O sentimento de culpa é o adoecimento desse sentimento de pesar, de remorso, de arrependimento, o peso na consciência natural. E por que ele é o adoecimento disto? Porque quando a pessoa se sente culpada, ela se sente a pior das pessoas. E isso significa o quê? Uma espécie de orgulho. Ela não aceita que ela é um pobre mortal, que ela falha, que ela não é perfeita. Então, quando a pessoa tem sentimentos de culpa, é uma maneira dela não aceitar que ela erra, que ela falha, e que ela, não sendo perfeita, ela precisa se arrepender, mudar, fazer coisas diferentes daquilo que ela não aceita e que ela acha que está inadequada, que está errada. Então, o sentimento de culpa é uma espécie de sentimento de não aceitação, um sentimento que tira o senso de dignidade da pessoa. E como é que funciona esse mecanismo do sentimento de culpa? Comumente a pessoa tem algo que ela acha que está errado, e esse algo pode ser errado mesmo ou pode não ser. Imagine que uma criancinha pequena, sei lá, pegou um bombom no supermercado, ninguém viu, chupou e depois ficou achando que aquilo ali era algo de um crime e que quando fosse descoberto e tal, aquilo fica lá como um núcleozinho, né, uma sementinha de uma neurose importante, de sentimento de culpa, que pode prejudicar bastante. Eu já ouvi falar de pessoas que, por exemplo, desejaram, quando eram pequenas, natural, né, uma criança desejar que o irmão morra ou que a mãe morra, e que por azar aconteceu de realmente a irmã morrer, e aí aquela pessoa fica achando que quem matou a irmã foi o desejo dela, né? A criança pensa que aquilo ali, o que ela pensar é real, vira realidade só porque ela pensou. Então, imagine que existem pessoas lá na idade adulta se sentindo culpadas, com medo que seja descoberto de alguma coisa, de algum crime que na realidade ele nem cometeu, porque aquilo aconteceu lá na infância, quando a criança estava no pensamento mágico e tal, e aquilo não se resolveu. Então, existem situações que são, como eu disse, os medos infundados, também sentimentos de culpa infundados. Mas, no comum, o que acontece com as pessoas que têm sentimento de culpa são duas coisas. Uma, ela está fazendo algo que ela sabe que não é bom, que não é o adequado. E ela não quer deixar de fazer aquele algo. Ela tenta compensar aquela coisa que ela sabe, que ela lá no fundo sabe que não está bem, que não é adequado, e que ela não quer mudar. Aí ela fica tentando compensar sem mudar aquilo que está errado. Um exemplo bem simples. Imagine uma mãe que, por alguma razão, quer
sua carreira profissional, seu desenvolvimento financeiro, sua afirmação social, e por isso ela quer trabalhar. E trabalhando, ela não dá atenção que ela lá no fundo sabe que deveria dar aos filhos. E aí se sente lá no fundo culpada, porque tem que trabalhar e tal. Lá no fundo ela sabe que ela poderia fazer diferente, mas ela não quer fazer. E aí ela começa a ter muitas despesas com os filhos. Ela dá tudo de bom e do melhor para os filhos. Brinquedos, educação, várias atividades, natação, inglês, balé, enfim. Mas lá no fundo ela sabe que o que precisaria realmente dar ao filho seria a atenção, dedicação e tal, que ela não está disposta a deixar o trabalho para se dedicar a isso. Então, quanto mais ela se sente culpada, mais ela tem necessidade de compensar isso, trazendo substitutivos, né, presentes, doces, várias oportunidades para os filhos, e isso justifica ela ter que trabalhar para poder ganhar dinheiro, para poder dar tudo para os filhos. Então é um círculo vicioso. Lá no fundo a pessoa não quer dar atenção, compensa com muitas coisas, tipo isso, vários bens que ela dá materialmente para os filhos, e isso passa a justificar que não pode tomar conta dos filhos, não pode dar atenção aos filhos, porque tem que trabalhar para poder sustentar os filhos. Então, isso vai gerando uma série de distorções e a motivação básica é um sentimento de culpa. Ela realmente, a pessoa de fato fica cultivando às vezes pensamentos horríveis e se mete em situações muito arriscadas, muito complicadas. Uma série de pessoas se metem desnecessariamente em situações arriscadas lá no fundo porque se sentem culpada de alguma coisa, precisando expiar alguma culpa. E coisas assim que as pessoas pensam, não, mas isso é um estilo de vida, hoje em dia as pessoas são muito liberais e tal, mas você imagina, uma mulher sair com um homem que ela não conhece, só porque ela encontrou numa balada, para, sei lá, sair sozinha com ele para um motel ou o que seja, ou levar para casa, ou ir para casa dele. Que comportamento temerário em que a pessoa se expõe a um risco enorme de ser assassinada, de pegar AIDS, de pegar qualquer coisa mais complicada aí do ponto de vista de saúde, por um comportamento de risco desnecessário. Eu digo até brincando, é muita coragem, né? Claro que eu estou ironizando. Então a pessoa se coloca em comportamentos de risco desnecessariamente lá no fundo, porque é uma forma de se punir. A pessoa não acha que merece coisa melhor, a pessoa aceita passar por certas situações, porque lá no fundo se sente ou culpado, ou se sente inferiorizado, ou se sente com medo de alguma coisa, ou se sente necessitando se autoagredir. Tudo isso é a matéria-prima para a autossabotagem. Então, os processos de autossabotagem, de perda de oportunidades, de fazer coisas que geram um prejuízo financeiro, social, de saúde, né? Quantas pessoas não fumam sabendo que fumar faz mal? Então, isso é uma maneira da pessoa se autoagredir. Eu tive uma aluna que ela, sendo médica, com problema cardíaco seríssimo, depois de toda dificuldade de encontrar uma maneira de ser tratada da melhor forma, conseguiu, foi para um outro estado com o compromisso de que não iria fumar, porque aquilo era uma coisa bem relacionada com esse comportamento, e ela assinou tudo, entrou, se internou no melhor centro, né, o melhor serviço que ela poderia obter, e nos dias de visita ela se vestia de médica, né, ela era médica, e ia para o corredor dos médicos fumar, sendo paciente cardíaca que não podia de jeito nenhum fumar. Doutor Sócrates, né, que apareceu na televisão, que ele não ia mais beber e tal, porque estava totalmente comprometido com a cirrose e tal. Quase que uma semana, duas depois, voltou a beber, teve uma hemorragia e morreu. Então a gente vê concretamente, as pessoas cortam os pulsos, as pessoas dão tiro na cabeça,
E isso tudo é demonstrando esse impulso que infelizmente existe dentro dessas pessoas, estão ativos para esse prejuízo, né, se prejudicar a si mesmo. Então, como é que a gente pode desacionar essa bomba? Não é simplesmente por uma racionalidade, mas é principalmente pelo lado da emoção. Quanto mais você conseguir entrar, acessar, vivenciar esses estados emocionais adequados, através das técnicas de auto-hipnose, mas também como uma forma de autoconhecimento e uma forma de solução desses conflitos, para superar efetivamente todos esses impulsos destrutivos. Qualquer pessoa pode entrar nesse caminho de esparrela, né? De desvio desse objetivo adequado que nós temos, nós somos programados para ele, de ser feliz, de realizar nossas metas, de tudo fluir e funcionar bem. E para isso, a gente precisa não só desse autoconhecimento, desse exercitar, desse vivenciar permanentemente através de treinos, de exercícios e de, muitas vezes, a necessidade mesmo de uma psicoterapia, de uma direção espiritual, de uma confissão, onde as pessoas vão conseguir superar todas essas dificuldades porque vão encontrar um caminho de autoaceitação, de renúncia, de realmente aceitar o seu passado, aceitar a si mesmo, aceitar a condição humana, tudo isso como uma maneira de chegar a um amadurecimento emocional. E aí sim, a auto-hipnose é um bom caminho, talvez em assuntos mais problemáticos, situações mais complexas, só como um caminho coadjuvante, numa psicoterapia, num acompanhamento. Mas a solução sempre será uma solução do conflito a nível do inconsciente profundo, e isso, o caminho para a gente chegar aí é o caminho da emoção adequada, da reeducação da emoção. Eu espero que você possa ter contribuído para esse caminho, para desenvolver essa percepção com dicas, né, de como os fatores da nossa personalidade, dos nossos sentimentos influenciam bastante na nossa saúde, nas nossas decisões acertadas ou não acertadas na nossa vida e como é que a gente pode realmente sabotar a sabotagem. Até o próximo vídeo.